E aí, galerinha do quinto ano, mais uma aula de história. Agora vocês vão começar a ver o capítulo 3, certo? O capítulo 3 da sua apostila, o início da colonização, começa na página 282. Acompanha aí e fica ligado, ok? O Brasil é descoberto dia 22 de abril de 1500 e não necessariamente quando é descoberto o Brasil vai ser colonizado. De 1500 até 1530, Portugal não se interessava em colonizar o Brasil porque Portugal estava mais preocupado com o rico comércio do Oriente, certo? O que isso significa? Que o comércio de especiarias com as Índias dava muito mais lucro para Portugal. O país, Portugal, não se interessou nesse primeiro momento em colonizar o Brasil. Portugal só vai se interessar em colonizar o Brasil a partir de 1530, quando esse comércio com as Índias entra em declínio, certo? Começa a ter diversos problemas ali, concorrência e tudo mais. Então, eles vão só colonizar o Brasil a partir de 1530, certo? Nesse período pré-colonial, de 1500 a 1530, os portugueses vinham para cá extrair o pau-brasil. E eles estabeleceram uma relação de escambo com os indígenas. Eles davam presentes para os indígenas, espelho, pente, escova de cabelo, talheres, certo? Em troca do trabalho dos indígenas cortando o pau-brasil. Então, nesse primeiro momento, os portugueses não colonizaram o Brasil, estabeleceram a troca de mercadorias entre os indígenas e eles, certo? Capturavam aves exóticas, pegavam aquilo que tinha disponível aqui, que é o pau-brasil, e alguns produtos aqui, como aves, espécies diferentes que não haviam na Europa, certo? Levavam para Portugal. Eles não se estabeleceram aqui. Eles estabeleciam alguns acampamentos aqui, mas eles não ficaram fixos aqui no Brasil, ok? A partir de 1530, a gente tem o período da colonização. É mandado para o Brasil a primeira expedição colonizadora. Martim Afonso de Souza vai fazer todo o mapeamento do litoral, certo? Porque o Brasil começou a ser invadido por piratas franceses e ingleses, tá? E além disso, o comércio português com as Índias entrou em decadência, beleza? Da expedição, primeira expedição colonizadora do Brasil, entre 1500 e 1532, nós temos, a fundação da primeira vila do Brasil. Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil, ok? Aí Portugal também se preocupou em dividir as terras aqui no Brasil. Como assim? Eles utilizaram a divisão que eles já tinham feito na Ilha da Madeira, o sistema de capitanias hereditárias. A coroa portuguesa, o governo português, não tinha como fazer a colonização do Brasil na iniciativa do Estado, certo? Não tinha como ser uma iniciativa estatal do governo português. O que eles vão fazer? Eles vão tirar de seus ombros o peso da colonização, jogar esse peso nas costas da iniciativa privada. Então, eles vão dividir o Brasil em capitanias hereditárias. A gente tem 15 lotes de capitanias hereditárias sendo feitas no Brasil a partir de 1534, tá? Esses 15 lotes, as pessoas escolhidas pela coroa se tornavam capitães donatários, beleza? Vou colocar na lousa, vai aparecer para você como um passe de mágica isso daí que eu falei, tá? Tcharam! Então, as capitanias hereditárias são 15 lotes aí concedidos a capitães donatários. E eles vão fazer a divisão dessas terras depois nas Seis Marias e distribuir e autorizar a vinda de colonos para cá, ok? Eles são representantes do rei de Portugal aqui no Brasil, beleza? O que vai ser feito nesse período? Vai ser estabelecido o primeiro ciclo econômico do Brasil. O que o Brasil tinha que produzir? Lucro. O Brasil tinha que dar lucro para Portugal. De que forma? Produzindo uma mercadoria que era muito valorizada na Europa, o açúcar. Então, vai ser trazido para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar para ser produzido no Brasil o açúcar, que seria revendido na Europa pelos portugueses. Qual o problema? O problema é que o sistema de capitanias hereditárias não estabelecia um governo aqui no Brasil. O governo estava lá em Portugal, do outro lado do oceano, muito longe. E os capitães donatários tinham esse problema de manda uma carta, demora 4, 5 meses para chegar, mais 4, 5 meses para voltar, e se sentiam abandonados. Não deu certo, muitos capitães donatários nem vieram para o Brasil, porque fazer o que nesse fim de mundo? Só tinha mato. Aí
o governo português vai criar o governo geral, vai mandar aqui para o Brasil um representante da monarquia portuguesa, ok? O governo geral é estabelecido a partir de 1549 no Brasil, tá? Então nós temos essas fases políticas dentro do período colonial, que vai aparecer aqui nesse cantinho mágica, quer ver? Aqui, ok? Governo geral a partir de 1549. O governador geral do Brasil, ele vai assumir de que modo? Ele vai representar o rei aqui no Brasil, ok? Belezinha? Belezura? O que você vai fazer? Você vai acompanhar junto comigo aí da página 284, 285 e 286, tem exercício para você fazer. Como é que você faz exercício de história? Word. Abre o Word, responde, coloca o número, o enunciado, a página e manda para mim, beleza? Bons estudos!